pessoal, hoje o assunto é muito polêmico. Vamos falar sobre o impacto dos carros elétricos para as mudanças climáticas, hein? Fica ligado! Ninguém aqui entre nós estava vivo para lembrar como que era no século XIX, início do século XX. Mas nessa época já existia congestionamentos de carruagens e de carroças. E é muito engraçado, mas também nessa época o pessoal já tinha um problema muito grave de poluição relacionada com o cocô e xixi dos cavalos. Consegue imaginar que loucura? E além disso, os cavalos mortos, que empilhavam e ocupavam as vias públicas. Também nessa época o transporte público já era ruim, inexistente, problema com vias estreitas, enfim, era um caos. Foi então que surgiu uma tecnologia limpa e eficiente para acabar com o problema da poluição dos cocôs dos animais. As carruagens ganharam motores movidos a combustão e os carros, nesse momento, começam a ocupar o espaço urbano. Mas foi só quando Henry Ford... Como é que eu vou falar isso? Henry Ford. Deixa eu ver o que o Henry Ford fez. Foi só quando o nosso amigo Henry Ford, conhecido pela grande indústria automobilística, quando ele conseguiu melhorar o processo de produção dessas carruagens com motor, que então os carros foram ganhando cada vez mais espaço nas cidades e de fato transformam o século XX no século do automóvel. Mais de 100 anos depois, estamos aqui nesse mundão sufocado de carros. Hoje em dia a gente tem no planeta mais de 1 bilhão e 300 milhões de veículos motorizados e eles crescem a uma taxa avassaladora de mais de 100 milhões produzidos anualmente. As perdas, é perda ou perca? As consequências da proliferação desenfreada desse tanto de motor movido a combustível fóssil, ou seja, gasolina, diesel, é que a gente tem perdas aí econômicas muitas vezes ignoradas nas políticas públicas, como as perdas dos próprios congestionamentos, ou as mortes no trânsito, poluição do ar e até o aquecimento do planeta, que é agravado pelos gases tóxicos emitidos aí nos escapamentos dos carros. E aí o que acontece? Diante aí da maior crise econômica do setor automobilístico, vivida nos últimos anos, que bateu recordes e mais recordes negativos de venda, a indústria automobilística encontrou nos veículos elétricos uma saída, milagrosa inclusive, tanto para o problema das emissões dos gases de efeito estufa, quanto para a crise do próprio setor. Mas, como toda solução tecnológica, a gente até falou sobre isso aqui, vários impactos e nuances dessa tecnologia também não foram testados, ou a gente não sabe exatamente qual que é o impacto real dessa tecnologia dos carros elétricos. Muitos estudiosos, inclusive, já falam que essa quebra de paradigma representada pelo carro elétrico, na verdade, é uma reafirmação de um paradigma de que as cidades hoje continuam dependendo dos automóveis. Um futuro urbano que seja saudável para o planeta, ele precisa estar centrado essencialmente nas pessoas. E é aí que entra aquela solução que a gente já falou aqui no nosso canal do ASI, o método de evitar, mudar e melhorar. A gente percebe que o investimento em motores elétricos, ele inverte a ordem de prioridade das coisas. Ele começa investindo na parte mais cara, que é a tecnologia do setor e que provavelmente tem aí seus impactos que a gente ainda não reconhece por completo, em detrimento de coisas mais simples, eficientes, baratas e que têm impactos já comprovados de melhoria para as cidades. Uma comparação justa entre os carros elétricos, o impacto dos carros elétricos comparado com os convencionais, ele precisa considerar o processo inteiro, desde comecinho da sua fabricação. Foi aí que o Instituto da Alemanha, que trabalha com física da construção, soltou uma pesquisa que aponta que os carros elétricos produzem o dobro de gases de efeito estufa na sua fabricação. A responsabilidade por esse aumento absurdo de emissões de gases de efeito estufa dos carros elétricos é essencialmente das baterias. Para vocês terem uma ideia, para cada quilowatt-hora de capacidade das baterias, são emitidos 125 quilos de CO2. Com isso, as baterias dos carros que são 100% elétrico e que têm uma capacidade de 22 kWh, chega a emitir até 3 toneladas de CO2 só na fabricação. A origem da energia que recarrega as baterias é outro assunto que é pouquíssimo falado. Em 2011, um outro instituto de pesquisa, também da Alemanha, demonstrou que se você usar o mix da energia que hoje existe na Alemanha para recarregar um carro elétrico, eles demorariam cerca de 100 mil quilômetros
para neutralizar as emissões da sua fabricação. Com a recarga da bateria vinda de fontes renováveis, os impactos climáticos seriam zerados após 30 mil quilômetros de uso. É um número razoavelmente alto ainda. Se a gente considerar uma estimativa razoável de que a vida útil de um carro é de mais ou menos 11 anos ou 140 mil quilômetros, a grande verdade é que a revolução do carro elétrico, ela depende essencialmente da fonte 100% renovável da sua energia. A tecnologia precisa trazer alternativas renováveis para essa bateria para que o impacto nas emissões seja realmente considerado. Políticas públicas ou campanhas que incentivem o uso do carro elétrico como um veículo ambientalmente correto, na verdade pode produzir aí efeitos super nocivos para as cidades e para o planeta. Principalmente porque essa emissão zero não é tão zero assim se a gente considerar desde a cadeia produtiva, uso e posterior descarte desses carros. Para! Achou que eu ia embora? Não, eu voltei para dizer uma coisa muito importante. O futuro dos carros, ele é elétrico e ele é autônomo. O que a gente está querendo mostrar aqui para vocês é que políticas públicas, elas precisam ser centradas nas pessoas. E é importante que a gente busque isso na hora de conversar com nossos gestores, na hora de conversar com a sociedade. A gente precisa de cidades pensadas para as pessoas, com transporte coletivo e inclusivo. O protagonismo do carro elétrico é que tem que ser discutida com muita seriedade. Afinal, as tecnologias com certeza vão dominar aí nosso mercado de transporte daqui para frente. A questão é pensar em soluções simples, baratas, coletivas, eficientes e de alto impacto. Do contrário, a gente vai estar privilegiando mais uma vez o setor automobilístico em detrimento da sociedade. E é esse erro que a gente não pode cometer mais uma vez na nossa história. Tem mais referências sobre tudo que eu falei aqui na descrição do vídeo, todos os links, pesquisas e mais informações sobre os carros elétricos. Deixa aqui sua sugestão, o que você acha desse tema. Dá um like, compartilha e continua seguindo a gente aqui no canal Clima e Mobilidade. Valeu! Dê um